Salve, salve pessoal, bem-vindo ao nosso canal. O tema de hoje é: o que é o treino de força muscular? Solta a vinheta aí. Antes de começar esse episódio, pessoal, acho que é bom, né, Thaís, se você explicar um pouquinho a definição, o conceito, o que é o treino de força, né? A gente sabe que tem algumas variações. E se você puder explicar pra gente o que é o treino de força muscular. Ok. O treinamento de força ele é bem parecido com o treino de musculação que a gente costuma fazer. Então, a gente tem várias opções de treinamento de força. Dentro da musculação, é basicamente o que a gente costuma fazer com menos repetições e mais carga. Então, vamos dar um exemplo aqui, um agachamento. Você costuma fazer em, 30 quilos, 12 repetições. O treinamento de força você vai fazer com uma carga mais elevada, com um volume menor de repetições. Então, no máximo, 5, 6 repetições, com um volume de descanso também muito maior. Então, se você descansa entre as séries 1 minuto, numa série de hipertrofia normal, no treino de força muscular você vai descansar 2, 3 minutos, conforme a carga. Então, o objetivo é exatamente o nome do treinamento, ganhar força muscular. Só que, dentro do treinamento de força, a gente tem várias opções. Por exemplo, a musculação é a opção mais fácil, que a gente sempre dá exemplo aqui. Mas dentro do treinamento de força, a gente tem outras opções. LPO, que é o levantamento de peso olímpico. A gente tem calistenia, que é um treinamento que você faz com peso corporal, um pouco mais de isometria. Então, assim, a ideia não é ganhar massa muscular. A ideia é você ganhar força. Então, por exemplo, dentro do CrossFit, você tem essa opção de ganho de força, dependendo do treino. No Pilates, a gente tem a opção, além da flexibilidade, além do alongamento, a gente tem a opção do ganho de força também, dependendo do exercício. Então, a gente tem muitas opções de treinamento para ganho de força, além da musculação, que também objetiva o ganho de massa muscular e de perda de peso, né? Perda de gordura, no caso. Sim, entendi. Então, assim, o treino de força não é somente na musculação especificamente. A gente consegue também abraçar todas as suas modalidades. A gente tem muitas outras opções para ganho de força, mas em ganho de massa muscular, a gente preferencialmente considera a musculação. Entendi. E, Rosa, na sua opinião, óbvio, assim, pensando que se o treino de força você tem que estar muito bem alimentado, né? Porque você vai fazer aumento de carga, é um treino mais pancada. O que você pode nos aconselhar no sentido nutricional para um treinamento desse? Para quem tem objetivo de treino de força ou / hipertrofia, tem que estar muito, muito bem alinhado com a questão do consumo, né? Alimentar, principalmente, né, o consumo de carboidratos, que é o carboidrato que você vai criar o glicogênio muscular para você utilizar como fonte de energia no momento da contração muscular, no momento que você pratica o exercício físico. Então, por exemplo, para quem faz o treinamento de força no período da manhã, tem que tomar muito cuidado com relação à refeição anterior, não à refeição imediata, assim, antes do seu treino, porque você precisa criar um glicogênio muscular. Para criar esse glicogênio muscular, você precisa de algumas horas, mais ou menos 6, 8 horas, enfim, para você criar esse glicogênio muscular. Então, a janta, para quem faz esse exercício no período da manhã, é uma das principais refeições que você precisa incluir carboidratos. Não pode ter medo de carboidratos, gente. Eu vejo o pessoal, eu quero hipertrofiar e perder gordura, eu vou cortar o carboidrato. Mas se você não tiver a estratégia correta da sua alimentação, você não vai render, você não vai conseguir chegar no seu objetivo. Não tem nem força, né? Você não consegue preformar no treino, né? Fadiga muito rápido. Né? Exatamente. E aí, para quem treina de manhã, o importante é a janta, né? E para quem treina nos outros horários, final do dia, no meio da tarde, aí o importante é verificar as outras refeições anteriores, de 4, de 5, 6 horas antes, para colocar essa fonte de carboidrato e criar ali um glicogênio muscular. Então, você tem energia na hora do treino. Entendi. Então, todo esse processo para armazenar esse glicogênio, assim, para a gente ter essa energia, de fato, leva algumas horas, né? Não é imediato, porque tem muita gente, vou comer, vem para academia, já vi muita gente fazendo isso, tipo, come um caminhão de comida, aí fica passando mal, pode até, né? Tem que ter um intervalo também, dependendo da dieta que você está seguindo. Às vezes você pode só fazer uma refeição líquida só para treinar, comer só uma fruta e treinar.
O volume que você come também é muito importante para você esperar o tempo para começar a treinar. Tem gente que precisa esperar 1 hora, 2 horas para poder treinar depois de uma refeição. Exatamente. Se você já criou um glicogênio muscular e você ficou umas 2, 3 horas já sente fome para treinar, acho que não vai render. O interessante seria consumir realmente, de fato, uma fonte de carboidrato simples para você utilizar, para você poupar o seu glicogênio e utilizar ali no momento do seu exercício físico. O ideal seria até meia hora antes, porque depois disso já tem estudos que falam que você já tem o estímulo da insulina, então você já utiliza essa fonte de energia, né? Aí estimula a insulina pega, capta essa energia e joga para dentro da célula. Mas com a contração muscular antes desse tempo, você já utiliza essa fonte de energia que está ali na sua circulante, né? Para fazer a contração muscular, para praticar o exercício, por exemplo. Entendi. E aí, Thaís, se você pudesse citar, assim, quais seriam os principais benefícios, na sua visão, assim, do treino de força, sabe? Se a gente puder dar uma listadinha. Tá. Falando em treino de força, é bom que a gente nem misture tanto, assim, o treino de hipertrofia com o treino de força. E muita gente não tem objetivo estético, não tem objetivo de definição, tem objetivo apenas de ganhar mais força. Não o objetivo de dar o volume, sem ter mais força muscular. Funcionalidade mesmo, tem idoso que precisa mais de força do que de um corpo estético. Pessoas que trabalham com cargas, por exemplo, atletas que trabalham mais com força. Então a gente tem que analisar caso a caso. Dentro da musculação a gente consegue mesclar isso. Então a gente consegue dividir dentro de uma periodização ali, anual, mensal, a gente consegue dividir treinos de força, treinos de resistência e treinos para ganho de massa muscular, treino para definição dentro da musculação. Já fora disso, uma calistenia consegue uma definição, mas o objetivo é força mesmo. Então, a gente tem que analisar caso a caso. O que traz de benefício é exatamente isso. É força, é funcionalidade, longevidade. Enfim, então, são os benefícios que uma atividade física faz, mas você vai buscar de uma outra forma, que é no treinamento de força. Thaís, uma pergunta assim, que eu acho que é comum, até eu recebo às vezes, é sobre o CrossFit. Então, as pessoas têm um pouco de dúvida com relação ao CrossFit, se ele realmente é direcionado para uma atividade mais aeróbica, né, por conta do funcional que faz, ou se ela é mais direcionada para um treinamento de força ou hipertrofia em si. A gente que é da musculação, assim, a gente conhece o básico do CrossFit, mas a gente acompanha de uma forma um pouquinho mais distante. Mas o CrossFit, a gente consegue perceber que é um esporte de performance. Então, eles têm vários tipos de treinamento ao longo da semana, ao longo dos meses. Então, tem dias que eles têm um treinamento mais voltado para hipertrofia, tem dia que eles têm um treinamento mais voltado para resistência, outro dia mais para força, ou dentro do mesmo treinamento, um exercício voltado para cada área. Então, o CrossFit é um treinamento mais de performance. E é bom falar também que é uma atividade que exige muita atenção, que é uma atividade porque, como é muito performática, uma coisa voltada para tempo, enfim, às vezes a pessoa não está preparado para executar aquele exercício, vai lá e executa de uma forma incorreta, o que pode gerar lesão. A gente não está falando aqui que CrossFit gera lesão, mas é um ponto de atenção. Eu acho que todos, né? Qualquer modalidade, tanto musculação, tanto CrossFit, é bom sempre estar acompanhado pelo profissional, ainda mais nesse começo, né? No início, justamente para evitar se lesionar, porque qualquer atividade é difícil se adaptar, né? Sim. Se você se lesionar, geralmente deve ser as pessoas iniciando, né? Se lesionam geralmente, né? Então, exatamente. Então, procurem primeiro aprender o exercício, aprender a ter coordenação, ter consciência corporal, desenvolver o exercício com cuidado primeiro, para depois vocês fazerem o treinamento completo com a marcação de tempo que eles exigem. Não tem por que correr com isso. Primeiro aprende, depois faz corretamente. Então, basicamente, treinamento de força é diferente de um treinamento de hipertrofia. Exatamente. Treinamento de força não é voltado para estética, para definição, é voltado apenas para força, mas a gente consegue incluir isso dentro de uma periodização. E o que difere, de fato, são as repetições. Exatamente. Volume de carga e repetição. Mais carga, menos repetição, com objetivo de mais ganhar força muscular. Com o objetivo de ganhar força. Perfeito. Pessoal, acho que é isso. Esse foi mais um tema do seu canal. Thaís? Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificação. É isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.